Na manhã seguinte, Leilin foi conduzida ao mercado de trabalho em Roran City pelo atendente. O mercado de empregos ficava ao lado da mansão do Lorde da cidade, de modo que a segurança pública ali não era ruim. No mínimo, Leilin não viu nenhuma briga acontecendo. Ao longo do caminho, havia muitas pessoas que olhavam para Leilin e seu grupo. Eles estavam especialmente interessados em Anna, que estava por trás de Leilin, como ela era uma beleza excepcional, e foi ainda mais depois de alguns se vestir. Felizmente, eles não se atreveram a tentar algo engraçado, pois estavam com medo de Gren, que estava coberto de armaduras de aço. Senhor! Este é o mercado de emprego na cidade de Roran. Todas as pessoas que você precisa podem ser encontradas aqui. Além de você também pode emitir qualquer contratação relacionada à missão. O atendente explicou para o grupo de 3 de Leilin. Quanto a Fraser, Leilin o fez ficar na pousada para cuidar da carruagem e da bagagem. Embora as posses importantes, tais como ingredientes de poções e cristais mágicos estivessem em Leilin, se eles perdessem alguns itens como moedas de ouro e o tipo, isso seria bastante problemático. Leilin pesquisou o mercado de trabalho antes dele. Na sua opinião, era um campo grande, com grupos de mãos estáveis, mercenários e o tipo de cócoras no chão, esperando por algum empregador para contratá-los. Leilin sabia que também devia haver um mercado de escravos, mas não podia ser exibido abertamente em público. Afinal, até mesmo um mercado de magos tinha que organizar um encoberto. No entanto, isso estava bem dentro dos planos de Leilin. Ele só queria uma comitiva para contratar aqui, então suas exigências eram menores. Jovem senhor, posso ajudá-lo com alguma coisa? Quando Leilin entrou no mercado, um grupo de comerciantes e mercadores se aglomerou em torno dele. Eles estavam obviamente ofuscados pelo traje luxuoso de Leilin e gritavam-se roucos enquanto tentavam promover seus produtos. Preciso de um grupo de mercenários para me acompanhar até a cidade extrema da noite também para proteger minha propriedade lá. A duração do contrato seria de pelo menos 2 anos. Observando os fervorosos operadores, Leilin afirmou suas exigências. Depois de chegar a essa parte do continente, Leilin percebeu que os romances, em seu mundo anterior, falando sobre grupos de mercenários e gangues de bandidos e coisas do tipo, eram todos sem sentido. Além de algumas grandes cidades que Leilin ainda estava para visitar, na cidade de Roran e em outros mercados menores da cidade, não havia tais grupos para falar. Todos esses empregos, assassinatos ou missões similares, foram organizados nos bares locais ou escritórios de comércio. Alguns locais eram até mesmo extremamente bizarros. Afinal de contas, os custos devem ser considerados e, se a remuneração não cobrir o custo das operações, não haveria nenhum tolo disposto a jogar suas moedas de ouro na água. Então eu poderia perguntar se você tem alguma exigência em relação ao número de acompanhantes e sua força. Um homem magro com uma cabeça careca brilhante espremeu os comerciantes, e perguntou em voz alta. Número de pessoas, cerca de 10 a 15. Sua força só precisa ser equivalente ao padrão médio do guarda. O único pedido que tenho é lealdade e honra. Como a missão pode se estender por mais de 2 anos, eu terei que emitir um contrato, e o salário será dado mensalmente. Leilin disse suavemente. Nesse caso, tenho aqui um grupo de mercenários que atende às suas exigências. O comerciante careca sorriu. O grupo de mercenários Roran Rocks acaba de terminar suas férias. Além disso, eles são cidadãos de Roran City, por isso sua reputação pode ser garantida. O comerciante careca explicou. Leilin notou que, quando o careca mencionou o Roran Rocks Mercenary Group, a multidão ficou em silêncio. Havia até mesmo olhares respeitados e invejosos. Parecia que os Roran Rocks tinham uma grande reputação por aqui. Tudo bem então. Traga-me para dar uma olhada neles. A comissão definitivamente será dada a você mais tarde, disse Leilin. Por favor, siga-me. O comerciante careca abriu o caminho,
trazendo Leilin para fora do mercado. Depois que o funcionário da pousada recebeu sua moeda de ouro, ele se despediu. Ana e Gray seguiram de perto por trás de Leilin. O atual grupo de 4 pessoas andou por cerca de meia hora antes de chegar à parte sul da cidade. Tendo chegado aqui, os edifícios circundantes foram construídos de forma diferente. Se a parte central da cidade foi modelada de acordo com a mansão do Lord da cidade, com os edifícios sendo extremamente imponentes e respeitosos, então a parte sul dos edifícios era multicolorida com vários estilos. Muito como propriedades residenciais. Esta parece ser a área onde os cidadãos livres da cidade se reúnem, resmungou Leilin enquanto olhava para a pedra esmagada colocada em uma calçada, o pequeno terraço de flores e a lâmpada de pedra. Você tem uma boa visão, senhor. Aqueles que vivem aqui são predominantemente os comerciantes e cidadãos livres da cidade de Rorão. O grupo de mercenários Roran Rocks também reside aqui. Você não vai nos levar aos campos de treinamento deste grupo de mercenários? Perguntou Green ao lado. Senhor respeitado. O Roran Rocks Mercenary Group é apenas uma pequena unidade, e seu número não excede 30. Sua reputação só é disseminada na cidade de Rorão. É apenas uma aliança casual formada por seu líder. O custo de alugar algum espaço para eles treinarem teria tornado obsoletos seus ganhos de missão. Assim, quem estaria disposto a fazer isso? Obald disse com um sorriso irônico. Normalmente, os membros estão ocupados com seus próprios assuntos. Eles se reúnem apenas quando recebem uma missão dizendo o quê? O careca olhou para Leilin e sorriu desculpando-se. Embora os mercenários Roran Rocks sejam em número pequeno, a maioria deles é veterano aposentado. Além disso, o líder deles já foi um líder de tropas no meio do exército, e sua força não é ruim. Obviamente, o careca estava preocupado com o facto de Leilin ter preconceito contra o grupo mercenário, mas estes assuntos também não podiam ser escondidos, pelo que só podia dizer antes de descobrirem. Um líder de tropas no meio do ranking, né? Estou ansioso para conhecê-lo. Leilin sorriu. Ele realmente não se importava com quem ele contratou em Roran City, já que seus papéis serão principalmente para fazer recados para ele no futuro. Chegamos. O careca trouxe Leilin e o resto em frente a uma vila de 2 andares. Dentro de um círculo cercado por uma cerca de pau rosa, havia um pequeno lago e jardim. Havia um tipo de pequena flor branca. Suas pétalas eram extremamente pequenas, mas com um aroma denso. Uma senhora de meia-idade estava atualmente regando as flores. Olá, Madame Lariette. Fairn está por aí. Eu trouxe alguns negócios para ele. O careca cumprimentou a senhora regando as plantas. É claro que ele está por perto, meu querido amigo. Antes que a senhora tivesse que responder, uma voz ousada e irrestrita soou de dentro da casa. Um cara grande usando uma camisa branca se aproximou e abraçou o careca. Meu querido Fairn. Deixe-me apresentar-lhe. Este é Sir Leilin, que veio da parte central da nossa cidade. Ele deseja empregar seu Roran Rocks Mercenary Group para escoltá-lo até a Extreme Night City. O Balde explicou a Fairn. Olá, respeitado senhor. Se você optar por ir para a Extreme Night City, então o grupo de mercenários Roran Rocks seria sua melhor aposta. Já percorremos a rota mais de 100 vezes e reconhecemos cada pedra, recanto e fenda no caminho. Fairn curvou-se ligeiramente para Leilin e riu enquanto falava alto. Leilin notou que os olhos do líder desse grupo estavam avaliando os três. Especialmente demorando-se em Green por um tempo, como se estivesse descobrindo alguma coisa. No entanto, ele ignorou Leilin. Uma aparência externa grosseira, mas suas qualidades internas são astutas. Ele também é um cavaleiro preparatório, observou Leilin, e neste momento, o Aiship escaneou as estatísticas de Fairn. Nome: Fairn. Força 1.8, agilidade 1.5, vitalidade 1.7, força espiritual 1.4,
Estas estatísticas entre os cavaleiros preparatórios foram consideradas apenas médias. No entanto, a partir do calo de Fairn e das múltiplas cicatrizes nas duas mãos, pode-se ver que ele tem uma experiência abundante como mercenário. Podemos discutir isso mais tarde. Você não vai nos convidar para sentar? Leilin sorriu e apontou para a vila. Ah, claro que vou. Por favor, entre. Fairn afagou a cabeça e moveu o corpo enquanto se curvava. Sua mão direita esticou, fazendo um convite para eles entrarem. Depois de sair do jardim, foi logo à sala de estar da vila. O chão estava pintado de vermelho, e em uma das 4 paredes circundantes havia uma lâmina cruzada enferrujada e manchada. Ao lado havia uma caveira pertencente a um alce, com chifres curvados que estavam entrelaçados e tinham um brilho negro como azeviche. Fairn convidou cordialmente Leilin e o grupo a descansar no sofá da sala de estar. Ele também pediu a Madame Lariette que desse a Leilin e ao resto uma bebida parecida com chá preto e então começou a discutir os detalhes. Eu ouvi de Nigel que este jovem mestre respeitado quer ir para Extreme Night City. Se não é inconveniente, você poderia me dizer o motivo? Por favor, perdoe-me, só depois de avaliar o risco pode o grupo fazer preparativos para ele. O tom de Fairn era bastante sincero. Leilin bebeu esta bebida similar ao chá preto, era um tanto doce e salgado e, assim, não gostou do sabor antes de colocar a xícara no chão. Com relação à missão desta vez, eu só queria começar alguns negócios lá e exigir mão de obra para a segurança. Não se preocupe com nenhum outro problema. Leilin olhou para Fairn, enquanto o último estava bastante embaraçado e olhou para baixo. Obviamente, Fairn assumiu que Leilin era o filho bastardo de um nobre que havia perdido em uma luta pelo poder e foi mandado embora. A razão pela qual eu contratei você foi porque as pessoas em Horan City não serão facilmente compradas quando comparadas com aquelas em Extreme Night City. Além disso, recebi a notícia de que alguns eventos interessantes aconteceram recentemente na cidade Extrema da Noite. Leilin sorriu e disse: eventos interessantes. Disse Fairn, líder do grupo, é sobre o incidente em que a vegetação perto do entorno de Extreme Night City subitamente enfraqueceu? Corrigir. Uma floresta, do tamanho de uma pequena aldeia, de repente murchava. Isso realmente faz um preocupado. Por causa deste incidente, acredito que seja necessário aumentar a força dos guardas no que diz respeito aos ganhos. Posso dar a cada um salário mensal de uma moeda de ouro. No entanto, cada um deve assinar um contrato de trabalho por concordar em seguir meus comandos por pelo menos 2 anos ou mais. Leilin interligou os 10 dedos de suas mãos, enquanto dava sua opinião. O rosto de Fairn era indeciso, claramente ele estava fazendo uma escolha. Depois de ficar em silêncio por algum tempo, ele se esforçou para dizer: os outros assuntos ficarão bem, e a duração da missão, embora o período de 2 anos seja bastante longo, você não precisa ficar sempre no Extreme Night City. Eu prometo a você durante qualquer período ocioso, eu lhes concederei permissão para visitar seus entes queridos. Além disso, se eles quiserem trazer a esposa e a família para a cidade Extrema da Noite, eu também posso organizar uma posição apropriada para eles. A voz de Leilin reverberou na sala de estar. Senhor, eu vi sua sinceridade. Eu gostaria de conversar com alguns dos meus irmãos, afinal, eu não dirijo o grupo de mercenários sozinho. Eu posso lhe dar uma resposta amanhã, então, por favor, esteja certo, senhor, disse Fairn enquanto se levantava e se curvava ligeiramente. Boa. Vamos esperar por boas notícias de você. Enquanto Fairn saudava, Leilin se levantou calmamente e, junto com seus criados e o comerciante careca, deixou a vila.